Nosso primeiro simpósio, e depois de conversarmos e discutirmos, o tema que ficou alinhado para nós falarmos aqui é como a gente vai ressignificar o fim de ano, suas demandas, o cuidado com a saúde emocional em tempos de festa. Fim de ano não é apenas calendário, símbolo de luzes nas janelas, mesa cheia, muito menos só momento de celebração. Também é memória, é balanço, é saudade, é expectativa, cansaço de metas não alcançadas, de expectativas pesadas demais para o coração carregar. É exatamente nesses momentos que nasce a necessidade de ressignificar. Ressignificar não é apagar o que doeu, não é fingir que está tudo bem, não é sorrir quando por dentro há um pedido de socorro. Hoje queremos olhar para esse período do ano com novos olhos, olhar com olhos de cuidado, aprender a olhar para dentro, acolher nossas emoções e construir um fim de ano mais leve, humano e possível. Ressignificar é olhar para a própria história com gentileza, é entender que aquilo que você viveu de bom ou de ruim te trouxe até aqui. É saber que algumas despedidas não foram escolhas, mas podem se tornar portas. É entender que cuidar da saúde emocional não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Porque coragem, no fim das contas, não é dar conta de tudo. Coragem é admitir, eu também preciso de cuidado. Essa palestra não é sobre ignorar dores, mas sobre dar um novo sentido a elas. Sem demora, eu quero apresentar as nossas convidadas dessa noite. Nossa primeira convidada dessa noite é casada, psicóloga, especialista em cuidados paliativos e luto, apaixonada por comunicar sobre a vida e a morte de forma leve e real. Ela acredita que o amor é tão forte quanto a morte e que falar sobre o fim é também uma forma de falar sobre a vida. Me ajudem a receber ela, Amanda Azevedo! Nossa segunda convidada também é psicóloga, especialista em psicanálise. Seu trabalho é voltado principalmente para mulheres que desejam fortalecer a autoestima, compreender suas emoções, superar traumas e construir relacionamentos mais saudáveis. Ela acredita que autoconhecimento é um caminho de transformação e dedica-se a acolher cada história com sensibilidade e respeito. Me ajudem a receber Kathleen Kawane! Nossa terceira convidada dessa noite é noiva, psicóloga cristã, atua na área organizacional como recrutadora e ela compreende a importância e a urgência de comunicar sobre saúde mental no nicho cristão e dentro das igrejas. Acredita que a Igreja de Cristo precisa desmistificar o preconceito e a falta de informação que separa a saúde mental da fé. É responsável por um grupo de apoio na sua igreja que trata de forma aberta, com escuta ativa e apoio sobre temas de saúde mental, bem como os transtornos mentais. Me ajudem a receber ela, Letícia Balbino. Nossa quarta convidada também psicóloga, casada, atua com base na terapia cognitiva comportamental, pós-graduada em psicologia baseada em evidências e psicopatologia. Seus atendimentos são especialmente voltados ao público feminino e têm como intuito promover saúde mental e contribuição no desenvolvimento do potencial de cada uma delas, assim como um trabalho de manejo dos sintomas de transtorno variado que interferem diretamente em cada uma das esferas da sua vida. Em especial, dá atenção à influência que os pensamentos exercem nas emoções e nos comportamentos através da escuta gentil e empática. Por favor, empática. Recebam Paola Lenk. E a nossa última, mas não menos importante, também tive o privilégio de graduar com ela aos 5 anos. E o primeiro dia de aula eu disse para ela: tudo bem, prazer, eu sou pastora. Ela disse: eu também. Aí eu falei assim para ela: de que ministério? Ela: Peniel. Eu falei: o meu também. Convidada é casada, psicóloga, formada em desenvolvimento humano, pastora e terapeuta familiar com 20 anos de experiência em manejo
em mediação de conflitos. Pós-graduada em psicologia jurídica, oferece apoio a mulheres em situação de violência, desigualdade e discriminação. Sua missão é promover crescimento e bem-estar às mulheres, oferecendo acompanhamento terapêutico personalizado, incentivando o autoconhecimento e preparando mulheres empreendedoras ao autossustento e autonomia financeira. Ajuda mulheres a ressignificar suas histórias e conquistas, seus objetivos. Me ajudem a receber Patrícia Moura. Primeiro quero agradecer a todas, pelo gentil convite que foi feito, vocês aceitaram. Obrigada mesmo por vocês terem vindo. Eu não sei os demais, mas tá todo mundo ansioso para ouvir vocês. Eu também. Para vocês entenderem como vai ser, nós vamos iniciar com algumas perguntas e respostas, e depois eu quero abrir um tempo para que vocês possam também interagir com elas, fazendo perguntas dentro do nicho de cada uma delas, ou se não, de repente você quiser falar com outra a respeito de um outro assunto, fiquem à vontade, tá? Mas eu quero muito que vocês tenham liberdade de também falar algo que de repente vocês queiram saber aqui com elas. Amém? Amém! Então, bora começar? Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta, segundo já está aqui no meu cronograma. Tem microfone aí, né, meninas? Está funcionando? Vocês ligaram aí? Tá tudo ok? Pronto. Amanda. Opa, Nós falamos que a Amanda, ela trabalha diretamente com o pessoal enlutado, né? Inclusive, nós temos esse público aqui, tá? E, Amanda, como o luto antecipatório pode afetar os familiares emocionalmente? E para familiares que convivem, com um ente querido em cuidado paliativo, como eles podem se preparar emocionalmente com o medo de ser o seu último Natal? Meu Deus, quantas perguntas em uma coisa só, né? Eu acho que antes da gente falar de luto, é importante a gente lembrar que luto não é só por morte, né? Às vezes a gente tem muito enlutado por morte, que é o que a gente conhece mais, mas luto é tudo aquilo que quebra o mundo que a gente conhecia. Então, um divórcio pode gerar um luto, a perda de um bebê na gravidez, a perda de um emprego, né? Tudo aquilo que a gente tem um vínculo e quebra esse vínculo pode gerar um luto. Claro que quando a gente fala de morte, é muito, principalmente uma morte muito próxima de nós. Eu também sou enlutada, A gente fala que o luto ele não tem tempo de terminar. Eu sempre vou ser enlutada pelo meu pai, por exemplo. Eu perdi meu pai ano passado. E as festas de final de ano, para mim, também são um grande desafio, assim como eu imagino que para muitas de vocês. O luto ele é individual, é importantíssimo a gente lembrar disso. Então, o meu luto é diferente do meu irmão, por exemplo. Apesar da gente ter tido o mesmo pai, a gente tinha um vínculo diferente com o pai, Então, é como se eu perdesse uma pessoa e ele perdesse outra pessoa. Então, não tem como falar o que é certo, o que é errado. Enfim, agora indo para a pergunta, Vivi, é muito delicado, Quando a gente fala do luto antecipatório. Luto antecipatório, ele é um luto que acontece antes de uma perda. Então, geralmente, com pais mais idosos, que a gente sabe que está ali caminhando para o fim, ou com pessoas queridas que estão enfrentando uma doença grave, em cuidados paliativos, principalmente. E é muito difícil, Porque você nunca sabe se vai ser o último Natal, o último aniversário, o último dia, ou a última noite. Então, a gente vive com o nosso sistema hiperalerta, o tempo todo hipervigilante. E tem um problema em estar hipervigilante, é que a gente não consegue estar nem no futuro e nem no presente, E aí a festa de final de ano, que ela era para ser um momento simbólico, da gente estar aqui presente, ninguém está aqui. E aí tem um grande elefante branco na sala, que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa e ninguém fala sobre. Então, é muito desafiador para a família e para o paciente também que está passando por isso, o idoso principalmente, A gente acha que eles não estão entendendo nada, mas eles estão também, e também estão se despedindo. E como psicóloga, eu sempre falo para os meus pacientes, Eu tenho muito paciente que está enlutado por morte ou por outras perdas, e muitos em cuidados paliativos, e eu sempre falo, será que vale a pena a gente ignorar esse elefante branco?
ou a gente pode falar sobre ele. Que legal falar sobre o elefante branco, né? Eu sempre dou um exemplo meu, que no Dia dos Pais, que é um dia difícil para quem perdeu o pai, né? O Instagram, então, eu nem entro, que é tópico sensível. E aí eu achei muito bonito que a avó do meu marido me mandou mensagem assim que ela acordou, era umas 6 da manhã, falando: oi, Amandinha, que dia difícil para você. Eu poderia odiar essa mensagem, mas eu amei, porque alguém lembrou da minha dor. É muito difícil quando todo mundo finge que a dor não existe. E aí você vai para um almoço do Dia dos Pais e ninguém fala que não existem mais pais ali. Poxa, e claro, as pessoas falam: não, mas eu não queria te deixar triste. Mas triste eu já tô nesse dia. Então, eu acho que talvez você vai me deixar muito feliz se você me lembrar me lembrar que eu carrego um legado do meu pai, ou que, cara, que difícil, Amanda, pra você, dá um abraço aqui, né? Eu fui na igreja no Dia dos Pais e aí teve um irmão que ele não falou nada. Ele chegou, me deu um abraço e saiu. Ele nunca nem me abraçou, eu nunca nem acho que falei com ele. E eu achei tão legal, porque ele não tinha palavra, porque realmente a gente não tem muitas palavras para dizer, mas ele lembrou. Então, trazendo esse exemplo para toda essa realidade que você me perguntou, da pessoa ali, dos cuidados paliativos, a pessoa que vai morrer, o luto antecipatório, vamos falar sobre ele, né? É um momento, o luto antecipatório é um momento de muito medo. A gente tem medo de perder. Só que o amor, ele não exclui o medo. O amor e o medo podem andar juntos. E eu posso falar que eu tenho medo de te perder. E porque eu tenho medo de te perder, eu vou estar presente nessa noite de Natal com você, aproveitando o máximo que eu posso com você e falando o que eu quero para você. O elefante branco, ele é ruim porque ele faz a gente esconder muitas coisas que a gente quer mostrar, né? Esconder o amor que a gente sente pela pessoa, ou simplesmente falar: você é tão especial para mim, eu vou sentir muita falta quando você partir. E talvez era tudo que a pessoa precisava ouvir, porque a maioria dos pacientes, saiu uma pesquisa com pacientes em cuidados paliativos, e o maior medo deles, de alguns deles, era não ser lembrado. E é muito triste, né, a gente ter a pessoa ao nosso lado e não dizer isso a ela, né? E aí, nessa pesquisa, falaram o que você gostaria de ter ouvido, o que você gostaria de ouvir, na verdade, nesses últimos momentos da sua vida. E eles falam, né, que ninguém nunca vai me esquecer, que eu sempre vou estar aqui, que eu faço parte da vida de quem eu amo. E se a gente não fala isso para essas pessoas, elas nunca vão saber, né? E a gente vai também carregar uma culpa, né? Que o luto também, ele traz muitas culpas do que a gente não fez. E eu tenho um lema na minha vida, que é viver sem arrependimentos. Então, eu falo, mesmo, e aí é desconfortável, né, gente? Não é a coisa mais fácil do mundo você falar para alguém que eu te amo, né? Você é muito especial para mim. É desconfortável, a gente não tem o costume de falar isso, principalmente pessoas mais velhas que cresceram já em uma educação mais rígida, né? A gente esconde o que a gente sente. Mas é importante a gente viver coisas novas, falar aquilo que a gente pensa e aproveitar, né? Estar presente de verdade. Eu acho que isso é maravilhoso. Lembrei de quando meu pai foi e a gente realmente viu o elefante branco lá. A gente finge que não tá vendo, né? E o último Natal, a gente sabia que era o último Natal. E aí eu fiz um monte de coisas, decorei, fiz tantas coisas, mas era desconfortável dizer para ele: pai, quando você for, eu vou sentir sua falta. Realmente é bem desconfortável. Mas fica pra gente uma reflexão, né? Eu queria perguntar para a Paty agora. Paty, essa época do ano também traz muitos conflitos familiares, né? A gente sabe disso. Muitos desconfortos quando se trata de reunir essas famílias, né? Como uma pessoa pode estabelecer limites saudáveis sem gerar conflito familiar? E como lidar com familiares que não respeitam limite, que faz comentário invasivo, aqueles verdadeiros sem noção, né? Sempre tem. Primeiramente, a paz, boa noite, né? A todos e a todas que estão aqui. Que bom estarmos aqui. Essa época de ano, né? Eu até ouvi hoje de uma paciente dizendo assim:
Final do ano eu não gosto, porque é época de falsidade. Ninguém se dá bem o ano inteiro e chega no almoço, tá todo mundo lá se confraternizando. Então, para mim, eu acho isso uma grande mentira, eu não gosto. E é triste, às vezes, você ouvir isso, né? Porque para a gente conviver com o outro demanda de muito perdão, de relevar muitas coisas. E aparentemente até parece uma mentira social, mas não é, na verdade. Quando nós estamos falando aqui a respeito de luto, me fez lembrar de um livro chamado 30 Dias para Viver. Se você puder comprar esse livro e ler, leia ele. É a história de 2 médicos que trabalham dentro de uma UTI com os pacientes paliativos, e ali eles contam várias histórias das pessoas na hora da sua morte. Então, na hora da sua morte, você quer perdoar o imperdoável que você passou a vida inteira carregando, você quer liberar pessoas, você quer deixar histórias resolvidas. Então, me faz lembrar que entre o nascimento e a hora da nossa morte, na lápide, só tem um risquinho. Vocês já perceberam isso? Então, tá lá, né? Patrícia Moura, de 16/7/1973 até tal dia de 2120, né? É que a gente quer viver, né? Mas aí tem aquele traço, viver o traço. É a grande aventura, é viver esse traço, viver literalmente, realmente sem arrependimentos. Porque em dado momento é a hora de colocar tudo em pratos limpos. E esse momento dos pratos limpos não é com ninguém, é a pessoa consigo mesmo. Então, quando a gente chega numa época dessa de final de ano e que nós temos pessoas difíceis para nos relacionar, a grande aventura da vida é se relacionar com elas. É passar por cima de algumas situações. Poxa, mas ele aprontou o ano inteiro e no final do ano a gente vai estar junto? Sim, vamos estar junto. Até porque a família é isso, né? Ter amigos é essa incompletude de um e de outro, que quando está junto se completa e a gente vai rir dos problemas e depois deixa para fechar o pau lá para fevereiro, depois do carnaval de novo. É mais ou menos assim. Mas a gente acaba entendendo que a gente precisa até dos defeitos do outro, até da chatice, porque como a Amanda, né? A Amanda falou aqui, depois que vai faz falta, não é? Então assim, até da chatice a gente vai sentir falta, até do demasiadamente absurdo, né? Todo mundo tem. Aliás, né? Vamos dizer aqui, vamos compartilhar aqui, todo mundo tem um cunhado chato, não tem? Ou só eu tenho o meu? Gente, né? Eu falo porque eu já falei isso pra ele. Todo mundo tem um cunhado chato, tem a sogra que passa do limite, tem a mãe que vai dar escracho naquela hora do Natal. Então todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles ali para passar. E tudo bem, vamos passar juntos, né? Vamos se completar, vamos respirar fundo. E depois, é como eu falei, depois do carnaval a gente levanta e quebra o pau de novo. Mas no final do ano, vamos confraternizar, vamos ficar junto. Até eu estava falando com a Paola ali sentada, de algo que eu compartilho, que eu faço na minha vida há 3 anos. Eu tinha minha sogra, e a minha sogra era aquela que unia todo mundo, a matriarca, que ela fazia questão. Vocês podem viajar no ano novo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas o Natal é em casa, diligentemente. Amigo secreto, aquele negócio. O cunhado chato, as crianças que faz barulho, tudo. Vamos lá, todo o Natal. E aí ela partiu, né? E aí ficamos nós. Então nós ficamos 2 anos sem nos reunir, perdidos. A família toda, todo mundo não sabia para quem ia. E o que vai fazer, perdeu a alegria. E aí eu me juntei com a minha cunhada e falei assim, Iramá, que ela chama Iramá, disse, Fia, nós somos as matriarcas da família. E se nós não nos unirmos e juntarmos, ou na minha casa ou na sua, o que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser dos nossos netos? Qual é a base familiar que eles vão ter? Daquela mãe sentada na beirada da mesa
comendo, porque a minha sogra era muito engraçada, ela comeu um salgado, ela dizia assim, traz o doce que para mim quebrar o salgado. Aí ela comia o doce, aí ela dizia, traz o salgado agora que eu preciso quebrar o doce. E aí ela ia quebrando, e a gente ia rindo, muito engraçado. E os amigos secretos era de rolar no chão, de, sabe, quebrar o pau, porque o presente era desse tamanho, e todo mundo dizia, não quero. Aí vinha uma caixa enorme, a gente se degladiava pela caixa. Tudo isso era a dona Sônia que fazia. E a Iramar falou, é verdade, né? Aí eu já estou com netos, né? E eu disse assim, pelos meus netos, a gente precisa se unir, vamos fazer isso. Então, de 3 anos para cá, a gente tem feito isso. E o cunhado chega chato, e ele chega e fala, já vem o chato, e ele chega, ele é invasivo, ele é o que pega a melhor parte do pernil primeiro, é aquele que enfia a mão. Você fala, meu Deus do céu, mas a gente engole, dá risada, brinca do amigo secreto, e depois de fevereiro a gente quebra o pau de novo. É assim, entendeu? Como que a gente age? A gente faz, né? Faz acontecer, passa por cima, perdoa algumas coisas, porque na verdade o que nós estamos vivendo é só um traço. Você pode virar para a pessoa do lado aí e falar assim, como é que você está vivendo o seu traço? E carregar as pessoas, presta atenção, não perdoar, levar as pessoas, o traço fica mais pesado. Então assim, eu, Patrícia, decidi ter um traço bem fininho, bem maravilhoso entre um e outro. Aí você decide como é que você vai viver o seu traço. Coisa linda. Põe os sonhos do Coringa e vai, gente. Alguém perguntou para mim esses dias, eu vou participar de Amigo Secreto? Tem algumas pessoas que eu não olho nem na cara, na família, eu disse, vai. Vai comprar presente, ainda vai dar um abraço, vai dar Feliz Natal, vai dizer que ama. Não, claro que você vai. É sobre isso. Né? Paola, me fala uma coisa, nessa época do ano, é muito comum as pessoas terem muitos pensamentos negativos, autocrítico, né? É muito difícil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso hoje também. E se tem alguma técnica para as pessoas lidarem. Porque quando você começar a falar, elas vão identificar. E elas vão dizer, essa sou eu. Esse cara sou eu. E quais as técnicas que a gente pode utilizar para, principalmente nessa fase do ano, a gente lidar melhor com isso? Primeiro que o final do ano geralmente é um tempo de muita reflexão. Então a gente avalia tudo aquilo que a gente se propôs a fazer lá dia 31 de dezembro e não fez nem 5% durante o ano. Eu vou emagrecer, eu vou comer melhor, aquela coisa toda. Eu vou entrar na academia, faz a matrícula, mas não vai nunca, aquela coisa toda. Então, a gente já tem a tendência a enxergar as nossas ações para o lado negativo. Isso é uma tendência comum do ser humano. Então, a gente vai olhar para aquilo que a gente não fez. O que a TCC entende? Os pensamentos, eles influenciam muito nos comportamentos e nas emoções. Então, vamos dizer assim, é uma tríade que se retroalimenta. Então, comportamento, emoção, pensamento fica ali, um alimentando o outro, junta com as experiências externas, traumas, sensações e assim por diante. A questão de técnica é meio que um exercício mesmo. Então, não existe exatamente uma técnica para você aplicar. Vou chegar no dia 24, vou aplicar essa técnica aqui. Por exemplo, a Vivi, que está maravilhosa, fez todo um processo de reeducação na vida, está pleníssima, mas em quanto tempo você chegou nesse resultado? 3 anos. 3 anos. A gente às vezes divide e separa a nossa mente do corpo. Então, o mesmo processo que o nosso corpo passa, a nossa mente também passa. A nossa mente também precisa de tempo. Da mesma maneira que o nosso corpo, se a gente se propõe a fazer um trabalho de emagrecimento, de reeducação alimentar, isso leva tempo. Pro pensamento também. Então, não deixe para fazer isso no dia 24. Comece hoje. Para quê? Para no dia 24 você estar mais habituado, ou no dia 31, a colocar isso em prática. Então, primeira coisa, observe os seus pensamentos.
Quando você observá-los, identificá-los, coloque no final dele um ponto de interrogação. Então, por exemplo, esse ano eu não fiz nada direito. Você percebeu que esse pensamento te alcançou ali? Coloque um ponto de interrogação. Fala com ele de novo. Esse ano eu não fiz nada direito? E aí você vai buscar a resposta para essa pergunta. E vai começar a procurar ali os fatos que, evidentemente, não, eu não fiz algumas coisas direito. Mas outras eu fiz sim. Só que, como eu disse, isso é um exercício, precisa ser praticado. Então, comece a praticar isso hoje. E uma diquinha também é, vamos colocar para o próximo ano metas mais atingíveis. Às vezes a gente quer colocar metas muito extravagantes, estratosféricas, coisas assim absurdas, que são difíceis de alcançar. Então, vamos pensar, primeiramente, vamos colocar metas mais atingíveis, mais realistas, que sejam mais simples de serem alcançadas. A gente, às vezes, até bota metas muito absurdas exatamente para a gente se auto-sabotar muitas vezes, né? Também. Então, vamos começar por isso, né? Colocar metas mais atingíveis para o próximo ano. E, em segundo lugar, vamos praticar esse exercício entendendo que corpo e mente não são coisas separadas. Da mesma maneira que para a gente atingir um resultado no nosso corpo leva tempo, precisa ser exercitado na nossa mente também. Então, comece hoje. Dia 24 você já vai estar super craque lá? Não, mas você já vai estar 25 dias à frente do que você está hoje. E aí, no Natal do ano que vem, aí sim você já vai estar craque nesse trabalhar no pensamento. Então, observe o que vem de pensamento, coloque esse ponto de interrogação no final e procure as respostas baseadas nessa pergunta. Eu costumo dizer que nossos pensamentos, eles são aquela vizinha fofoqueira que aumenta a situação, sabe? Eu costumo falar essa metáfora para as minhas pacientes. Então, assim, em tudo que a vizinha fofoqueira que fala mal de todo mundo e é tudo mentira, tudo que ela fala você acredita? Não. Então, olhe o seu pensamento como a vizinha fofoqueira da sua rua. Você acredita em tudo que ela fala? Não. Então, questione primeiro, não acredite em tudo que o seu pensamento fala. Observe, monitore, coloque um ponto de interrogação. Depois que você chegar nessa resposta, aí você vai avaliar se aquele pensamento tem razão de ser ou não. Então, como eu disse algumas vezes aqui, vou repetir, para fixar, é um exercício diário, de todos os dias, e sempre que você se lembrar que está pensando alguma coisa, se depreciando, qualquer coisa do tipo, eu não fiz nada direito, esse ano foi uma porcaria, esse ano foi terrível, eu não fiz nada que eu me propus, coloca o ponto de interrogação ali, e vamos avaliar com mais racionalidade. Gatilhos emocionais são muito comuns nessa época também, aumentando inclusive a ansiedade. Quais são os motivos mais frequentes e quais sinais mostram que o corpo está expressando algo que a mente ainda não conseguiu nomear? A paz, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre algo que a gente tanto gosta, né? Tanto, né, em relação a Deus, a psique, emocional. E quantas emoções, né, esse fim de ano nos traz. A gente acaba ficando bastante abalado de diversas formas, né? Junta com, como a Paula trouxe, com as expectativas em relação ao que a gente se propôs a fazer durante o ano. Junta também com as questões relacionadas à família, né? Esse momento de datas comemorativas de fim de ano que acaba trazendo essas memórias, né, de pessoas que já se foram, ou até como a Amanda trouxe também sobre esse luto, né, antecipatório de algumas pessoas que estão presentes, mas que veem também essa ansiedade em relação ao tempo que está se passando. E é como se a nossa mente fizesse uma revisão de tudo que aconteceu durante o ano, e tanto de forma consciente e também de forma inconsciente, né? A gente pensa
e faz essas relações assim com essas questões que a gente tem de emocional e com questões também que às vezes a gente nem percebe. E essa quantidade de tensão emocional, a expectativa em relação ao próximo ano, tudo isso, quando não bem elaborado, nessas emoções, essas questões inconscientes, inclusive, que às vezes você está ali e nem percebe o que está trazendo aquela emoção. Quando não elaborado, o corpo acaba respondendo de alguma forma. E esses gatilhos vêm tanto dessas duas questões, conscientes e inconscientes. E aí alguns dos sinais desses gatilhos geralmente insônia, ansiedade, né? Irritabilidade. E uma das formas de perceber que realmente é algo que é um gatilho que foi gerado é você observar a proporção daquilo. Então, às vezes, até alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que você considera até boba ali no momento, mas te gera uma intensidade emocional muito forte, que é um sinal que não é simplesmente aquela situação que aconteceu ali naquele momento, mas é algo que já vem sendo acumulado durante todo o ano, e aí no final do ano só vem algo que gera algum gatilho, ou alguém comenta alguma coisa que sem você perceber você relaciona aquela fala ou esse momento com algo e te traz todas essas sensações. Então é importante reconhecer, né, o que está por trás dessa tensão emocional, observar esses gatilhos, entender essas emoções inconscientes também, para que a gente consiga elaborar melhor isso e entender também, né, que esses resultados que vêm no corpo, tensão, insônia, preocupação, elas não são fraquezas, né? Elas são simplesmente uma forma do corpo estar dizendo que algo precisa de atenção. Então, é importante a gente se olhar, né, com esse carinho, com esse cuidado e dando ouvidos, né, a esse grito do corpo. Dá um glória aí, Lê. O fim do ano costuma ser um período difícil para quem está em busca de emprego. Que orientação emocional você daria para essas pessoas? E quais são os erros emocionais mais comuns nos candidatos nessa época do ano? Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui também. Não só pela igreja, mas por vocês. É sempre bom a gente falar de saúde mental e fé juntos. E tá juntos mesmo é sempre muito proveitoso. Bom, vamos lá, né? Falar de trabalho, de entrevista, de processo. Primeiro, né? Algumas dicas ali para quem está em busca. Como a Amanda falou, tudo aquilo que tinha ali um vínculo, né? Tinha ali um contato. Quando encerra, pode ser um luto. Então, eu entendo que o desemprego é muito difícil, né? A pessoa começa a duvidar de si mesma, começa a achar que não é capaz, então pode ter diversos aí pensamentos, né? Mas acho que o primeiro ponto é manter a sua rotina, de alguma forma, né? Acordar ali, tomar o seu café, fazer as coisas de casa, ter contato, aproveitar também para realizar coisas que você não estava conseguindo fazer, né? De qualidade ali, um tempo de qualidade com a sua família. Então, não parar, né? Tem gente que acaba desistindo ali, fica muito frustrado. Então, não parar, sempre continuar ali e também organizar a sua mente, né? Às vezes, trabalho, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem um ritmo muito corrido de trabalho e quando acontece esse desemprego, é importante a gente se acalmar um pouco, entender, se alinhar, entender quais são suas expectativas. Um outro ponto também, que acho que junta com o que a Paula falou, é criar metas alcançáveis também nesse ponto, né? Porque às vezes a gente tem algumas... É claro que assim, a gente tem dificuldades no dia, a gente precisa pagar conta, né? As coisas precisam acontecer. Mas também, né, façam as coisas na medida do possível. Então,
arruma ali o currículo, tem diversas dicas na internet que vocês conseguem achar de como colocar ali em ordem o currículo, ou então criar um perfil no LinkedIn, que é uma rede social focada em você buscar emprego. Buscar também, procurar um tempo no seu dia para buscar aquelas vagas, entender o que você quer, quais são suas expectativas profissionais. E também fazer cursos, né? No mercado de trabalho agora a gente está tendo toda uma movimentação focada em tecnologia, inteligência artificial. Então, a gente está precisando aprender mais de Excel, Word, PowerPoint, tudo isso que antigamente não tinha, né? E a gente tem um fácil acesso agora. Então, aproveitem disso também para vocês estudarem. Tem coisas gratuitas para vocês conseguirem fazer também. E aí, das emoções, eu pensei muito nessa autocrítica e comparação, né? Principalmente no final do ano também, né? Que é uma fase ali que você quer aproveitar com a sua família, você quer ter um dinheirinho ali para dar um presente, ou então para viajar, ter um descanso. E é muito difícil, né, esse processo. Mas, primeiro, tenha paciência, porque, infelizmente, pode ser um pouco demorado, a gente sempre ora para que não, mas pode ser um pouco demorado. O processo em si seletivo, ele pode ser demorado, a gente pode ser de um mês ali, tem empresa que demora até 8 para chamar a pessoa, então pode ser demorado, então tenha paciência, né? Também perceba o que você está fazendo, se você está participando de processo, como que você está indo nessas entrevistas? Tá dando certo? Não tá? Revisa o que você tá fazendo. Também tem dicas na internet, e acho que uma dica que eu lembrei foi de mentalização, que é uma técnica que a gente usa na psicologia do esporte, que os atletas, eles pensam como vai ser ali, como vai ser a jogada, estratégia, e eles fazem a mentalização daquilo. Então, eles imaginam como vai ser. E eu acho que em entrevista isso funciona muito também. Você imaginar realmente você entrando, sentando e fazendo cada ponto ali da entrevista, respondendo as perguntas. E isso vai te ajudando a se... Eu sempre erro essa palavra. A se familiarizar. Isso aí, gente. É a segunda vez que eu falo hoje essa palavra, eu erro. Isso te ajuda, o seu corpo, a sua mente, a entender como que pode ser, uma possibilidade do que pode ser, e também você se acalmar, como que você pode lidar com aquelas circunstâncias, né? Então, acho que são pontos aí, estratégias que a gente pode ter e realmente buscar, né? Pede indicação, gente. Às vezes pode ser desconfortável, mas pede. Se precisar entregar currículo, entrega, né? A gente vive numa realidade que necessita trabalhar, mas mais pra frente a gente também vai falar, né, do outro lado, quando tem excesso. Manda de novo, né? Depois vocês vão perguntar, hein, gente? Calma, dá uma segurada aí. Já vai elaborando aí, ó, mentalizando a pergunta e tal, né? Pra ser rápido. Manda, nessa época do ano também é muito comum as memórias afetivas, né? Elas reacendem, a saudade vem com mais intensidade, a ausência de pessoas, né, entes queridos que se foram. Isso traz impacto emocional significativo? E se sim, quais? Muito impacto significativo, acho que todo mundo aqui já sentiu isso, né? Chega essa época do ano, acho que Natal é a data mais, né, que isso acontece. Mas outras também, né? Aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, várias datas. Às vezes carnaval para algumas pessoas, tudo depende, né? Mas o Natal, ele carrega essa magia da Coca-Cola, né? Eu sempre lembro da Coca-Cola quando eu penso em Natal, sabe? A família reunida, a Coca-Cola no meio. Gente, isso não existe, né? Vamos ser sinceros. Existem famílias expansivas e eu acho maravilhoso. A minha família nunca foi expansiva. Eu acho incrível, eu acho lindo. Quem sabe um dia com os meus filhos. Existem famílias que são mais quietinhas também, né? Famílias que são mais contidas. E aí, se a gente for nessa onda da comparação, que em todo ambiente é ruim, vai ser pior essa data para nós, né? Sim, é uma data que vai reacender, sim, os nossos lutos, as nossas perdas, as saudades. Eu não acho que o luto, ele fica mais intenso. Ele só fica mais visível, né? Ele aparece com... Eu percebo mais ele. Acho que é isso que acontece, né? Quando a gente fala sobre o luto, existem vários mitos sobre ele. O primeiro é que luto acaba. Gente, isso é um mito, assim, ó, dos grandes, tá? Se vocês puderem sair hoje lembrando de algo, é isso. O luto não acaba nunca.
você só vai aprender a conviver com ele. Não é que ele vai diminuir, você que vai crescer. As suas experiências de vida, você vai vivendo e o luto vai encontrando um lugarzinho. Eu gosto de falar que é como se fosse uma piscina de bolinha. Sabe quando você tira uma bola, tudo já se mexe? É isso que acontece. A gente tira uma bola, que pode ser uma pessoa ou qualquer outra coisa que seja importante para você, tudo vai mudar. E até a família muda, né? Existe uma reconfiguração familiar e no Natal é o lugar onde fica mais visível isso, porque todo mundo se encontra, né? Todo mundo se vê. Então a gente vê que os papéis mudaram, né? Uma viúva, por exemplo, o papel de uma mulher muda muito. Né? Às vezes era cuidar do esposo, às vezes era preparar um almoço para ele, preparar um jantar. Vou preparar jantar para quem agora? Né? Então, eu vou precisar encontrar o meu novo lugar no mundo. Luto é sobre isso, é sobre reconfiguração. Outro mito sobre luto é que a gente supera. Outra coisa, vocês puderem lembrar. Então, a primeira, luto não acaba. Segunda, ninguém supera o luto. Porque quando a gente fala a palavra superar, eu imagino uma pessoa pulando um obstáculo. E o luto, ele não é um obstáculo a ser pulado, né? Ele é uma coisa que você, na verdade, vai correr com ela. Na analogia da corrida, você vai correr com isso, não é um obstáculo a ser pulado. Talvez, se a gente puder trocar essa palavra por outra, seria melhor elaborar esse luto, ressignificar esse luto, reconfigurar, reestruturar. A gente vai conviver, né? Superar nunca é uma boa palavra, porque parece que o luto tem uma linha de chegada. E não tem. Luto não tem uma linha de chegada. É só uma linha de partida. Então isso é o que mais dói, né? Porque a gente o tempo todo quer fugir do sofrimento, né? Nós, como geração, assim, hoje, principalmente muito tecnológica, né? Que a gente passa um Reels, a gente vê uma notícia de que alguém morreu, aí o próximo Reels é o aniversário de alguém, aí o próximo é o nascimento de um bebê, e depois do outro é a perda de uma gestação. Olha quanta informação em menos de, 3 minutos a gente conseguiu assimilar. Então, o nosso cérebro está acostumado com coisas rápidas. O problema é que o luto não é nada rápido. Ele não vai passar igual um vídeo do Instagram. Ele vai ficar ali, né? E isso incomoda. Um sofrimento incomoda a gente vai querer fugir a todo instante. E aí a gente pode ir para 2 caminhos, que é o que a gente fala aqui no luto. É como se fosse um pêndulo. Olha, eu tô dando todas as técnicas para vocês, hein? Quem tá de luto aí, pega tudo, vai economizar muita terapia, mas se você precisar também, estamos à disposição, tá? Mas é como se fosse um pêndulo, assim. Vou até pegar essa caneta aqui para exemplificar. Ora você vai estar voltado para perda e ora você vai estar voltado para restauração. Amanda, o que é um luto saudável? Como que eu sei se eu estou vivendo um luto saudável? É se você está fazendo esse movimento aqui, ó. Se você parar em um desses polos, aí a gente precisa conversar e ver o que a gente pode fazer. O luto saudável é esse. Ora eu estou voltado para a perda, ora para a restauração. O que é estar voltado para a perda? O dia da saudade, o dia do aniversário, o dia do Natal, talvez você esteja voltado para a perda. Enfim, dias de saudade, dias de dor. O dia que você escutou uma música, né? E lembrou, né? Gente, quantas vezes já aconteceu isso comigo? Opa, tem um gatinho chegando aqui perto de mim. Esse é o Breirão. Eu tava na Hortifruti um dia. E meu pai faleceu, eu já tinha ido na Hortifruti várias vezes comprar fruta, né? Pra casa, verdura. Acho que essa era a 5ª vez que eu tinha ido depois da morte dele. Meu pai amava hortifruti. Ele ia todos os dias. Sim, para comprar nada. Às vezes era uma laranja que estava faltando. Ele comprava uma laranja. Ele amava, assim, mercado, hortifruti. E aí fui para hortifruti, como, né, todo mês que eu vou, a cada 15 dias. Eu escolhendo mexerica, que era a fruta preferida dele. E eu adoro mexerica. Gente, eu comecei a chorar. Assim, muito, mas vocês não têm noção. Foi muito mesmo. E eu tava sozinha, nem pro meu marido estar comigo, né? Porque daí ele dá uma disfarçada, né? Não consegui. Comecei a chorar. E é isso. Naquele momento eu estava voltada para a perda.
Chorei ali, umas pessoas passam, né? Mas ninguém fala nada, gente, ninguém liga. As pessoas estão no celular, as pessoas estão na sua vida, pode ficar tranquilo. E aí chorei ali, limpei as lágrimas, falei, nossa, que intenso, bora para a restauração. Continuei as compras. Então é isso, né? É esse movimento. O que é estar voltado para a restauração? Ir trabalhar, conseguir manter uma rotina, igual a Lê falou, né? Eu não parei a minha vida, eu estou nesse movimento. E aí, a pessoa que para na perda é muito difícil, porque daí ela não consegue fazer o movimento para a restauração. Ela precisa de ajuda psicológica, precisa de ajuda de pessoas perto. Já a pessoa que vai para a restauração, ela parece que está bem. Sabe aquela pessoa, quando morre alguém, ela vai escolher caixão, ela resolve as coisas, ela é burocrática, e ela paga, e aí acaba o velório, acabou o enterro, ela volta para a vida dela como se nada tivesse acontecido. Ela nem fala sobre isso. Aí as pessoas em volta, né, como nós nesse mundo valorizamos as pessoas que são, né, estamos bem todos 100% do tempo, a gente olha para essa pessoa e fala, nossa, que forte, né? Meu Deus, como ela é forte. Aí você vai ver, a pessoa tá pior do que... A pessoa nunca falou sobre isso. Mas quando bater, vem com força. E pode ser que bata em um Natal, né? Pode ser que bata em uma data difícil, pode ser que bata em um amigo secreto, né? Então vai ser muito pior. Então a gente sempre fala, se permita sentir essa dor, né? Por que não ouvir a música preferida da pessoa que faleceu? Ai, Amanda, mas eu vou chorar, e daí? Então ouve em casa, porque daí em casa ninguém vai te julgar mesmo, só tá você e talvez outra pessoa, você e um gato. Chora mesmo, né? Quantas vezes é importante, né, que a gente tenha esses momentos. Eu abro a conversa do WhatsApp. Tem sofrimento pior, gente, do que esse? Ouvir áudio. Pelo amor de Deus. Mas é legal ao mesmo tempo, né? Porque, caramba, que gostoso que essa pessoa ainda está comigo. E tem mais uma coisa do luto que eu gosto muito de falar, que não é que o vínculo acabou, né? A pessoa se foi, a gente pensa que o vínculo acabou, né? Se foi, já era. Não. Vínculo, gente, é uma coisa que nunca morre. Não tem como matar um vínculo. Tem como matar uma pessoa, né? Pessoas morrem. Vínculos não. E aí, agora eu me relaciono com meu pai, mesmo morto, mas de outro jeito, né? De uma coisa, eu me relaciono com ele escolhendo uma mexerica. Eu me relaciono com ele fazendo o que ele gostava. Eu me relaciono com ele quando eu uso o vestido que ele amava que eu usava, sabe assim? É dessa forma que a gente se relaciona com quem se foi, porque o vínculo não acaba. E se te disserem isso algum dia, não é verdade. Porque a gente vive agora uma presença, não é física, ela é uma presença da ausência. É esse nome que a gente dá dentro da psicologia, presença da ausência. Tem a ausência, mas é tão presente. Eu sinto cheiro, eu consigo lembrar o toque, a aspereza da mão, sabe? Eu tenho tão perto isso comigo, né? Então, é isso. O luto é esse mar de sentimentos e emoções que pode aparecer no corpo, né? Como ela falou, mas é importante que a gente se permita sentir ele e entenda que lugar da piscina de bolinha nós estamos agora, né? Num lugar de fazer o que ela fazia... Ótimo. Ou de fazer coisas novas também, né? Tem uma paciente, só para finalizar, que eu sei que eu tô falando muito. Ela perdeu o pai também, faz um tempo que ela esteve comigo no consultório. E ela, enfim, tinha um trabalho, trabalhava em uma área há mais de 20 anos, assim, numa empresa há mais de 20 anos. Estava num relacionamento, nunca parava em um relacionamento, enfim. O pai dela morre. E o pai dela era a figura, assim, para ela... mais que a gente chama de figura de apego. Eu ia falar isso, mas vocês não iam entender. Figura de apego é essa figura. Todo mundo aqui tem uma figura de apego. É a figura que a gente liga quando acontece alguma coisa, sabe? É essa figura. Então o pai dela era essa pessoa. Quando o pai dela morre, ela morre também, né? Porque parte da identidade dela era quase simbiótica com o pai. E aí ela vem pro consultório, a gente começa um processo muito legal e ela vai se entendendo nesse mundo. E aí ela largou o emprego dela, porque ela descobriu que ela nunca gostou desse emprego. E o sonho dela era ser professora. E ela entrou na faculdade de pedagogia.
Hoje ela já é professora, já dá aula há muitos anos. Ela viu que o namorado dela não tinha nada a ver com ela. Ela falou, nossa, meu pai nunca ia querer que eu estivesse com ele. Largou do namorado. Hoje ela é casada com um cara sensacional que, enfim, eles se amam muito. Então, para a gente ver como que uma perda machuca e dói, mas também faz a gente se encontrar em um novo lugar no mundo, né? Isso é muito bonito, de ver como que uma perda tem essa função de fazer com que a gente esteja mais perto da gente, do que eu gosto, né? E Natal, principalmente. Às vezes você tem uma tradição de Natal que você nunca gostou, mas a partir de agora você vai criar uma nova que você gosta. Eu nunca gostei de amigo secreto. Bom, que outra forma, então, de tradição que a gente pode fazer agora? Né? Então, eu me entendo melhor como pessoa no mundo e não deixo que as emoções dessa etapa, elas me consumam, né? Mas elas me encontram. Acho que isso é muito melhor, né? Tô gostando até de luto agora, gente. Sei vocês, mas eu tô gostando. Pátia, quais padrões emocionais, né, reaparecem nas famílias durante as festas? E por que no fim de ano costuma se intensificar as tensões familiares? Meu Deus, as brigas. Bom, eu acredito que, como foi falado, né, todos nós fazemos um apanhado do ano, da vida, porque acreditamos que a data, né, 31 de janeiro, realmente é uma virada de ciclo e uma mudança, mas é um calendário. A gente pode fazer uma virada de ciclo e mudança a qualquer momento da nossa vida. Mas fica intensificado isso porque há uma crença nisso, então todos nós chegamos no final do ano fazendo poxa, eu não fiz isso, não fiz aquilo, ou aquilo eu consegui, então você vai fazer um apanhado do ano e está todo mundo com, vamos dizer assim, com as frustrações, com as decepções, tudo à flor da pele, vamos dizer assim. E há muita questão da comparação, do comparativo, que existe muito, infelizmente, no meio do ser humano, né, no nosso meio, esse comparar de um com o outro, de família, aquela é melhor, aquela é mais feliz. E hoje, essa questão realmente da rede social, da família Doriana, da família Coca-Cola, todo mundo dando risada, né? Todo mundo maravilhoso, lindo, chique. E aí, quando você entra dentro da sua casa, da sua família, você fala, putz, não é nada disso, gente, né? Cadê toda aquela riqueza, aquele brilho, né? Aquele sorriso, aquele monte de dente. Você olha pro tio, só tem 2. Você olha, né? Você olha pra tia descabelada, o outro desempregado o ano inteiro. Aquela situação que não tem padrão. A família não tem padrão. E aí você entra esse comparativo. Então, tá todo mundo ali com todas as expectativas à flor da pele. E é por conta disso que existe tanta dificuldade, né? Mas vou dizer, isso não acontece só no Natal. Isso num casamento, quando a família se reúne, né? É o tio que quer dar lição de moral na sobrinha, é a mãe que vai falar o que não deve, enfim. Então, não é só o Natal, não é o fim do ano. Mas há uma melancolia que permeia o final do ano. Vocês percebem isso? Eu não sei se vocês percebem isso, eu passei há muito tempo da minha vida dessa forma e eu ensino muita gente nesse sentido. Porque quando vai dando já acontece a retrospectiva lá na televisão, você já vai ficando, já vai dando, né? Você já vai abatendo, né? Você já vai ficando meio triste. Aí começa lá a tocar lá, 7, 6, 5. Aí você já mira alguém que aquela pessoa você vai abraçar ela. E dá um ódio quando 3 vai abraçar a mesma pessoa. Não é assim, gente? Não, vamos rir que é para não ficar... Porque fala de luto, né? As pessoas ficam tensas. Vamos dar risada. E aí você já... Mas você mira uma pessoa e fala, vou pegar, vai ser ele. Aí você tá lá. 4, 3, 2, 1. Quando eu abraço, vem uma tristeza, você não sabe de onde que vem. Mas você chora, você começa, não é assim? Ai, feliz ano novo. E chora. E chora, e não tem motivo. Ninguém fala assim, ai, olha, a paz mundial, tá tendo guerra na Ucrânia, ai, é verdade,
olha, você viu o Covid. Ninguém chora, não é por um motivo, mas é pela melancolia que nós vamos agregando em toda esta fase. Então tem muita gente assim, né, que escolhe a época de Natal e de Ano Novo para estar vivendo e somatizando toda essa tristeza junto em família. E aí é onde tem essas questões, essas circunstâncias, porque aí, né, tudo que você não falou o ano inteiro, aí acaba por querer falar, por querer resolver certas situações, enfim. Então eu costumo dizer, e hoje inclusive eu falei para uma das minhas pacientes, eu disse, quem disse que Natal é para resolver alguma coisa, né? Quem disse que Natal precisa ser assim o ponto final de alguma história ou o esclarecimento de outra? Não, só passa e seja leve. Se você tem família, ótimo, mas também tem as pessoas que não têm família, né? E tudo bem. Então, assim, invente um Natal para você. Seja uma viagem, seja uma comida diferente, seja uma questão de automerecimento, né? Tem muito essa questão do automerecimento. Então, no final do ano, eu vou mudar o meu cabelo, vou comprar uma roupa, vou investir em mim, vou aproveitar e vou fazer algo diferente para mim. Se isso te faz bem, faça. Não tem problema, né? A gente fica muito preocupado com o que o outro vai pensar, o que o outro e o outro e o outro. E a vida vai passando, e os anos vão passando, e os finais de ano vão passando, e a gente acaba ficando muito mais preocupado com o outro do que com a gente mesmo, sabe? Então, tem momentos da vida que a gente precisa parar para literalmente ressignificar. Tem coisa que não adianta carregar mais. Tem coisa que realmente tem que ficar para trás. Tem coisas que não vale a pena ficar toda hora ir lá e cutucar aquela história, cutucar aquela... Não, já passou, né? Eu conheço uma pessoa que ela sempre fala isso e é verdade. O pior já passou. Quando acontece alguma coisa assim, ela diz assim para mim, mas o pior já passou. Agora vai vir o bom. Vamos esperar o bom, porque o pior já passou. Então, eu acho que o grande ápice da família e de todo esse juntado de relacionamento com pessoas, ou com a sua solitude, ou com você mesmo, sendo feliz com você mesmo, é estar de bem com a vida, né? É estar de bem com você mesmo. Via das palavras maldosas, das críticas, a gente vai se esquivando e vai passando. É isso que nós temos que fazer, passa o seu final de ano, né? E se perceba nessa questão, porque quando você se percebe que você vai fazendo a contagem regressiva e do nada lhe vem uma tristeza, não sei, você... Quando você perceber e criticar o teu pensamento, como a Paola disse aqui, e dizer, mas por que tanto choro? Para que tanta tristeza? Por que eu me acuo diante das pessoas e vou para o cantinho chorar? Por que eu faço isso? Aí você vai talvez perceber que são padrões que você está na tua mão em mudar e transformar tudo isso. Ok? Coisa linda. Paola, vamos lá, amiga. Por que no fim do ano ativa tanto a autocobrança e a sensação de que a gente não fez nada? E de que forma a gente pode transformar a autocrítica, né, essa autocrítica tóxica, essa coisa, a gente fica parecendo um samurai, né, se batendo, em autoavaliação saudável? A gente tinha falado anteriormente aqui, primeiro ponto, a gente costuma colocar expectativas, metas muito inatingíveis com a gente mesmo. Então, essa autocrítica, essa autocobrança automaticamente vai vir baseado nas expectativas que a gente colocou. Então, se as nossas expectativas estão muito surreais, a nossa autocrítica vai vir de acordo com aquela expectativa que a gente colocou, né? Uma coisa que ela disse ali no início, sobre cuidar de si, ser mais gentil, tal e tudo mais, isso é uma coisa que a gente precisa fazer com a gente mesmo. A gente tem a característica, a capacidade de ser muito gentil com os outros. Não é difícil a gente ser gentil com o outro, ser gentil com o nosso vizinho, ser gentil com quem está do seu lado.
né? E assim por diante. Mas a gente tem uma dificuldade absurda de ser gentis conosco. Isso também, como eu disse anteriormente, também é um exercício que a gente precisa fazer, de sermos mais gentis com a gente mesmo. Uma maneira da gente praticar isso, de repente, é o seguinte: eu tô com uma autocrítica, por exemplo, eu sou mãe e existe tem uma propaganda até que fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente se sente culpado o tempo todo de não estar fazendo direito, de não estar fazendo bem feito e etc, etc. Uma estratégia que a gente pode usar para identificar se essa autocrítica ela está de acordo ou não, porque existe um nível de autocrítica que é saudável, né? Para a gente avançar, para a gente melhorar, para a gente estudar mais, praticar mais alguma coisa que a gente faça, até aí ok. É o seguinte, pega uma pessoa que você gosta muito, imagina ela na sua frente e fala, por exemplo, é a Mariazinha aqui, a Mariazinha. Se fosse a Mariazinha aqui, com essas mesmas ações, com essas mesmas atitudes, como que eu ia enxergar ela agindo dessa maneira? Você vai ser muito mais gentil. Depois que você fizer essa avaliação como se fosse para o outro, você retoma isso para você. Por quê? Porque a gente tem essa facilidade, essa capacidade de sermos muito mais gentis com nossas amigas, com nossas irmãs, nossos irmãos e assim sucessivamente. Entende? Então, isso é um exercício prático até que a gente pode fazer todos os dias. Então, eu estou me sentindo muito mal por ser uma mãe assim, por ser uma funcionária assim, por ser uma amiga assim, por ser qualquer coisa que seja. Se coloque essa situação como se fosse uma pessoa que você gosta muito, que você costuma ser gentil, que você costuma ponderar, que você costuma dizer, olha, não é desse jeito, pensa melhor, tenha mais paciência. Coloca a situação no lugar dessa pessoa. E aí, volta essa gentileza para você depois. Então, uma das maneiras da gente trazer essa autocrítica dessa maneira que se torna tóxica, que nos adoece, inclusive, é sermos mais gentis. E uma técnica para a gente tentar aplicar é essa. E como eu disse anteriormente aqui, a questão daquilo que a gente pensa influencia diretamente nas nossas emoções. Então, quando você se sentir muito triste, muito para baixo, muito deprimido no sentido de estar emocionalmente deprimido e assim sucessivamente, percebeu que você está sentindo aquilo? Primeira coisa, nomeia. O que eu estou sentindo? Estou sentindo raiva, estou me sentindo deprimido, estou sentindo frustrado, qualquer coisa assim. Porque assim, por exemplo, eu tenho um filho lá de 19 anos que toca uma guitarra e de vez em quando faz um barulho que incomoda um pouquinho. Eu preciso chegar lá no quarto dele e falar, Nicolas, dar nome a isso. Nicolas, abaixa o volume dessa guitarra. Porque o que está me incomodando é o volume da guitarra que o Nicolas está tocando. Quando diz respeito a gente precisa fazer a mesma coisa. Então, primeiro, sejamos gentis. Segundo, vamos nomear essas coisas e a seguir ver o que estava passando pela minha cabeça antes disso. E aí voltamos para aquele primeiro exercício que eu disse anteriormente de questionar os nossos pensamentos. Então, de uma maneira mais prática, seria mais ou menos essas duas coisas. Muito interessante. Vocês vão sair daqui graduados hoje. Kathleen, quais os impactos emocionais que a comparação com outras pessoas podem trazer e como a psicanálise enxerga, né, como o primeiro passo para fortalecer a autoestima? A comparação sempre existiu, né, mas parece que com as redes sociais realmente tem se intensificado. Porque a gente olha as redes sociais e sempre parece que alguém está comemorando alguma coisa, sempre parece que a outra pessoa está vivendo coisas melhores do que a gente, que ela conseguiu realizar as metas dela ou metas que a gente tinha elaborado para nós mesmos
e a gente vê essa pessoa realizando essas metas ou coisas que, né, nessa questão de comparação, coisas que para outra pessoa parece melhor do que a nossa. E isso traz uma ferida, não no sentido de doer porque a outra pessoa tem algo que eu não tenho, mas às vezes traz essa ferida que está relacionada, traz essa dor que está relacionada a uma ferida que já existe, de insegurança, de relação familiar, de autocobrança. E autoestima, né, que é o que a gente trabalha bastante em relação à comparação, na psicanálise, ela é trabalhada não somente com autoafirmações, mas de uma forma a tentar descobrir e tentar entender o que está por trás dessas vozes que me dizem que eu não sou suficiente. E essas vozes, às vezes, nem são nossas. São vozes que são herdadas, aprendidas, introjetadas. E entender o que está por trás dessas vozes, né, quando você entende a sua história, seu ritmo, sua singularidade, aí surge então a liberdade de ser quem você realmente é. A liberdade de entender que você e a sua história é diferente da história do outro. E eu costumo dizer que a autoestima não é performance, mas é reconexão com quem você realmente é. Top. Lê. Quais sinais mostram que a pressão profissional deixou de ser normal e passou a afetar a saúde mental? Como estabelecer limite no trabalho para não adoecer emocionalmente durante o período de festas? Boa. E aí, gente? Quem aí tá cansado? Quem chegou aí do trabalho, pegou trânsito? Acho que não tem, né? Infelizmente, como fugir aí desse cansaço, né? Do trabalho. Ainda mais a gente que mora em São Paulo, que é um trânsito, é metrô, é ônibus. Então, realmente é muito difícil fugir. Até um ponto é normal, né? Então, ok, você está cansado. Mas, realmente, a partir de um momento pode começar a afetar a nossa saúde mental e a gente precisa prestar atenção. Eu coloquei aqui alguns sinais, né, pra gente rever e vocês refletirem aí. Então, né, a gente falou muito dessa questão do corpo. Uma hora, infelizmente, o corpo bate, né? Chega uma hora que realmente a gente pode ter dor de cabeça, dor no corpo. Então, pode gerar dores aí. Então, esse é um sintomas muito importante. Às vezes a gente tem até coceira por causa de estresse, ansiedade também. As emoções desequilibradas, então, né, muito estresse, muito ansioso ali, ou então aquele abatimento mesmo no final do dia. A exaustão em si, o desinteresse, né, nas atividades. Era uma atividade que você gostava de fazer e do nada começou a ficar desinteressante, você ficou desmotivada ali no trabalho, sem uma perspectiva de futuro também, né, qual o próximo passo, sem objetivos. Então são pontos que a gente precisa prestar atenção, além da procrastinação também no trabalho, né, ficar evitando, não quero fazer, depois eu faço, amanhã eu faço. Então são pontos importantes que a gente precisa observar. É claro que, né, vai depender de cada um tem uma frequência, uma intensidade nesses sintomas para a gente falar que vai afetar, né, ou não a sua saúde mental. Então isso também é importante. E acho que, falando dos limites, né, você está vendo o que está acontecendo no seu dia a dia. Nossa, Letícia, não estou me sentindo bem, eu estou desmotivada. Quando aparece aquela pessoa, eu troco de corredor, eu vou para outro canto. E aí a gente vai aos limites, que é justamente... Eu coloquei aqui, né, vários pontos. Primeiro, fala não. A gente sabe que é difícil, principalmente no trabalho. Às vezes você precisa negar ali alguma coisa, mas arranja um jeitinho. Olha, eu tô com muita demanda. Posso fazer amanhã? Né? Tem a possibilidade de postergar essa atividade para amanhã? Ou então, delegar para outra pessoa. Olha, você pode me ajudar nisso aqui?
né? Acho que se pedir ajuda é muito importante no trabalho. Às vezes a gente quer tomar tudo pra gente, para mostrar serviço, mostrar disponibilidade, mas e você? Você tá ficando mal, né? Os sintomas ali estão chegando, você tá ficando estressada, tá tendo essa exaustão. Então, é importante esse ponto. Acho que também, né, eu sei que tem algumas pessoas que podem acabar levando o trabalho para casa. Então, pelo menos é algo que eu pratico e eu me esforço para fazer isso. Acabou, bati o ponto, fechei o notebook, eu não vou mais pensar em trabalho. Não vou. Ah, mas eu tenho que fazer tal coisa. Eu consigo fazer essa coisa agora? Não consigo. Então, amanhã eu faço. Amanhã eu continuo. É uma coisa muito importante que vai depender do meu trabalho. Ah, então talvez seja bom fazer a hora extra aqui, ficar um pouquinho a mais e resolver isso. Não é? Amanhã eu faço. Né? Nada é tão importante assim, né, falando de trabalho, nada é tão importante assim que você não consiga fazer no outro dia. Você é o principal, é você que está ali trabalhando, né? Também é importante falar que, acho que também, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem essa visão de produtividade, as empresas têm essa visão. Então, se prioriza, foca ali no que você consegue fazer hoje, no agora. O que não deu para fazer, passa para amanhã. Conversa, comunica isso também para o seu time. Olha, vou fazer amanhã, até as 10 horas de amanhã vai estar feito. E acho que essas coisas a gente consegue aí colocar realmente limites, né? A gente coloca muito importante, às vezes, em algumas responsabilidades, que a gente pode passar para outro dia, pode passar para outra pessoa. E isso fica mais leve para a gente, né? E aí também, falando, né, justamente disso de compartilhar, né? Além de compartilhar com o seu time, eu sei que tem empresas que infelizmente não têm essa escuta, mas se você tiver qualquer pessoa ali que você confia no trabalho, comunica isso. Fala, olha, tá muito pesado para mim, eu não sei como fazer, né? O falar ajuda muito, né? O se expressar ajuda muito. Então é bem importante também para sua família e priorizar os tempos de qualidade mesmo, né? Fechou ali o notebook, acabou. Vamos focar na minha família, vou fazer alguma coisa que eu gosto, seja assistir um filme, seja tomar um banho ali um pouquinho mais demorado, ou então preparar alguma coisa no final de semana para vocês fazerem. É realmente se priorizar, porque a gente levando, né, esses sintomas, eu tô com dor de cabeça, tô com coceira, então, nossa, eu tô muito cansada, pode chegar, infelizmente, ao ponto de um transtorno, de uma síndrome, que aí já é tarde, não é tarde demais, mas pode ficar um pouquinho mais difícil, né, da gente resolver. Vai levar um pouquinho mais de tempo. E aí sim, precisar buscar uma ajuda profissional. Então, prestem atenção nesses sintomas, prestem atenção no dia a dia de vocês, como que vocês reagem ali no trabalho, as respostas, como que vocês estão se comunicando. Se olhem, né, muito o que a Paula falou, prestem atenção no que vocês pensam. Às vezes passa assim, um pensamento que você nem presta atenção. Né? Por que eu tô pensando isso? Nossa, por que eu tô... Então, é muito importante, gente. Mais pra frente também a gente vai falar, né, do resultado aí desses sintomas. Enquanto a gente faz outra pergunta, eu queria abrir um pouco também para vocês fazerem perguntas. Enquanto isso, eu vou pedir para as meninas passarem. Quem tem caneta, o pessoal vai entregar um pedacinho de papel para você. E você vai escrever, na verdade, nesse papel, algo que nós vamos colocar na caixinha da ressignificação. Você vai colocar na caixa aquilo que você não quer levar mais para 2026. Hoje, diante de tudo que nós estamos ouvindo aqui, que nós ainda vamos ouvir, você tomou a decisão de não trazer isso para o próximo ano. Você não vai arrastar isso. Então você vai pegar esse papel e você vai escrever. De repente pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser o luto, pode ser a angústia, de repente algo que você ainda não conseguiu lidar, né? Você vai colocar nesse papel. Depois, enquanto você anota, quem não tem caneta pode levantar a mão, que as meninas vão entregar a caneta para vocês, tá? Tem caneta ali. Enquanto você escreve, tem alguém aqui que gostaria de fazer pergunta? Levanta a sua mão, não tenha vergonha, calma, um de cada vez, não precisa todo mundo levantar a mão de uma vez, que senão fica difícil. Pronto, temos ali a primeira... Pode falar, meu amor. Boa noite. Mas como recomeçar a vida depois de um divórcio, de um casamento, de bom relacionamento? Quem você gostaria que te respondesse? Não tem. Então, meninas,
Deixem Deus usar, fiquem à vontade aí. Pode ir. Bom, como a gente falou aqui, divórcio pode gerar um luto. E pelo que você falou, gerou. Né? Eu falo com os pacientes que divórcio, eu acho que é um dos lutos mais difíceis. Se tiver uma régua, né? Porque não tem. Não tem essa régua de qual luto é mais difícil. Depende do vínculo que você tinha. Mas o divórcio, ele me pega muito. Porque a perda de uma morte, a pessoa morreu, foi enterrada, acabou. O divórcio, a pessoa é um fantasma, né? Ela aparece na sua vida de novo e de novo. Ele pode aparecer na sua vida no Instagram com outra mulher. Ele pode aparecer na sua vida de diversas formas. Principalmente no mercado. Ele pode aparecer na sua vida e ser uma bela de uma assombração que já tinha morrido, mas ressurge toda vez. Então a gente fala que é um luto muito delicado de se viver. E é mesmo, gera muita dor, muito sofrimento. O processo de ressignificação vai ser sim mais difícil do que uma morte, muitas vezes. Então é deixar com que você viva a reorganização agora. Né? Eu acho que num casamento a gente fica muito voltado para o outro. Né? A gente tem muitas identidades, né? De esposa, de mãe, de trabalhadora, de diversos papéis que a gente exerce. Quando a gente divorcia, alguns papéis se encerram. Então, não é só um luto que a gente está falando no divórcio, são múltiplos lutos. E múltiplos lutos gera múltiplos sofrimentos também. Né? Com a perda de um casamento, a gente perde a pessoa que está do nosso lado, os sonhos que a gente fez junto, a gente perde uma vida sexual, né? A gente perde uma identidade, a gente perde uma companhia. A gente dorme sozinha, então perde um lugar ali, né? Um filho, então perde também muita coisa. Então a gente está falando de muitos lutos. Então é um momento muito mais delicado. Claro que nós temos o fator Jesus, que a gente não pode deixar de lado aqui, que se apresenta a nós como um grande noivo. Né? Eu acho que o divórcio é esse lugar de Jesus. Eu acho que Jesus... nas diversas fases da nossa vida, ele se apresenta de diversas formas, né? Tanto que Moisés, lá na sarça ardente, né? Quem é que está falando? E Deus fala, o eu sou. Por que eu sou? Porque ele é o que você precisa nesse momento. Então, talvez no momento do divórcio, eu sou o seu marido. Eu sou o seu amado. Né? Eu lembro muito de Cantares, né? Que é, eu sou do meu amado é meu. Então é um momento de ressignificar os nossos amores. Né? Talvez a pessoa que eu me divorciei não está mais nesse lugar, e eu vou sentir isso profundamente, mas eu vou me permitir viver isso também com o Senhor e com outras relações também, quando você se sentir pronta. Né? Outras relações que te façam também, te ajudam a enxergar o quanto você merece ser amada, respeitada, valorizada, e enfim, acho que é isso. Esse luto dói muito. E também é a mesma linha que a gente falou dos papéis. Né? Às vezes, e é o que acontece com a maioria das pessoas, uma mãe, né? Que quem você é, e eu acho que isso acontece muito, eu tenho algumas pacientes que tiveram filhos e é uma crise muito grande, né, de quem eu sou depois que eu tive filho, porque parece que eu sou só a mãe, né, eu sou só a mãe dessa criança, e aí a mulher se apropria tanto desse um papel de mãe que ela esquece dos outros, e aí quando o filho sai de casa, vai viver a vida, é um susto, quem sou eu? Eu não sei. E aí é a hora muito difícil que eu falo para as pacientes na terapia de olhar para o espelho. Eu acho que a terapia é um grande espelho, na verdade, né? Por isso que dói tanto, né? Porque às vezes a gente não quer se olhar muito, porque talvez a gente não goste do que a gente veja agora, mas a gente pode se reencontrar nesse lugar e se encontrar em outros papéis, né? Eu tenho pacientes que hoje são grandes empresárias, se descobriram grandes empresárias, ou se descobriram em outras profissões, em outros papéis, se descobriram na academia, né? Hoje são pessoas que
amo academia, crossfiteira, sabe? Aquela pessoa que se encontrou nesse novo papel. E aí a gente precisa se permitir encontrar novos papéis, né? O que o Senhor também quer de você nesse momento. Pode falar, Lê. Eu queria fazer uma pergunta para a Letícia. Todo candidato de trabalho, claro, ele sofre uma espécie de luto a cada processo seletivo negado. Né? Porque às vezes o processo seletivo é extremamente exaustivo, muitas provas, testes, várias entrevistas, e você às vezes chega na reta final ali e não é deu com a vez, né? Você ficou ali naquele momento. Como a gente lida com isso? Porque às vezes você tem que fazer 2, 3 entrevistas no mesmo dia, 2 provas, você entendeu? É extremamente desafio para o candidato também. Como você estiveria com um candidato nessa posição? Qual o seu nome? Lilian. Eu super entendo, tá? Já passei por isso também. É muito difícil. É muito lugar que você precisa enviar currículo, é muito teste que você precisa fazer, ou então entrevista, e tem todo aquele nervosismo para você se preparar. Você pensa o que a pessoa está pensando de você, se está dando certo no meio, se não está. Realmente é muito difícil e é um processo frustrante, né? É doloroso, assim, porque você se coloca num lugar de que você não é capaz, de que nunca dá certo com você. Então, acho que como eu falei ali da primeira vez, né? Se preparar o que você conseguir, né? Então, fazer essa mentalização de imaginar você ali na entrevista, você respondendo o que você acha que eles podem perguntar, tentar realmente se acalmar nessa entrevista, prestar atenção no que você está falando, no que foi perguntado, ser sincera também, né? Ser transparente nesse processo. De coisas que você tenha pontos a desenvolver ou não, ou então você já sabe fazer muito bem aquela certa atividade. E também crer no Senhor. Eu entendo que é um processo muito difícil e frustrante, né? Esse ano eu finalizei a faculdade e eu estava num estágio e justamente eu não fui efetivada, eu não passei para continuar, né? E eu fiquei naquela frustração de, o que eu faço agora? Acabei de me formar, tô noiva, eu preciso de uma certa estabilidade para conseguir casar. O que eu faço? E o Senhor foi muito bom, assim, porque eu fui lendo salmos e todo dia o Espírito Santo falava comigo sobre um salmo, lembrando, sabe? Sobre perseverança, crendo no Senhor. Então, e assim, o Senhor me surpreendeu de uma forma que eu nunca imaginei. Então, realmente, é um processo doloroso, né? O meu conselho é que você se apegue no Senhor, crendo que Ele vai te dar o melhor, porque o Senhor provê as nossas necessidades, né? O trabalho, como eu disse, é uma necessidade. A gente precisa cuidar da nossa casa. Ele não pode ser o centro, mas ele é uma necessidade. E crer no Senhor, se preparar para essas entrevistas. Se for necessário algum curso, tem na internet ali. Depois, pastora, se alguém precisar, eu posso mandar alguns que eu conheço também. Então, se preparar em relação dessa parte técnica, treinar ali o que você vai falar, quem é você. Pesquisar também sobre as entrevistas, né? Na internet tem bastante opção de algumas perguntas que geralmente é feita, como que você pode dialogar ali. E, assim, nos testes, infelizmente, é na hora ali, né? Tem alguns que você precisa fazer na hora, ou então na própria entrevista você precisa fazer. Os testes é mais um requisito para cumprir, né, que as empresas geralmente pedem, e é na hora ali. Infelizmente, na prática não tem muito como a gente treinar. É claro que você pode pesquisar sobre isso antes, se tiver algum ponto, você pode pesquisar, estudar sobre, mas realmente na hora, acredito que seja se acalmar, né, respirar fundo, concentração ali no que você está fazendo. Ver ali cada ponto, ler muito bem, volta na pergunta, demora o tempo que precisar demorar. Você está no seu tempo, você vai fazer o que for necessário. Respondi sua pergunta? Mais alguém? Pode falar, meu amor. A minha pergunta é como é? Letícia.
eu trabalho hoje com meu esposo e tenho filhos. Então, eu me vejo numa situação, meu marido quer viver muito com ele, trabalhando com ele, amo estar trabalhando com ele, mas, ao mesmo tempo, a maternidade, o lar me cobra muito. Então, eu me sinto, às vezes, ou a maioria das vezes, eu tenho me sentido muito sobrecarregada. E eu não estou sabendo lidar com isso, porque eu sei que meu marido precisa de mim, sei que a minha casa e os meus filhos precisam de mim. E eu preciso de mim. Sim. Porque eu não estou conseguindo cuidar de mim para cuidar do meu marido e cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa. Mas eu estou em falta com os meus filhos, porque os meus filhos cobram de mim, mamãe. E eu queria saber que eu não sei o que fazer, assim, sabe? Eu tenho buscado, orado a Deus, mas eu não sei. Qual o seu nome? Meu nome é Cleide. Cleide. As meninas, depois, se quiserem complementar, né? Realmente é uma jornada muito dura, né? Acho que não é nem dupla, é tripla, né? Porque realmente é muita demanda dentro de casa. Não é somente ali fazer um almoço, uma janta, mas é uma demanda emocional, né? Como as meninas falaram, de culpa, mas também de atender ali, de resolver conflitos. No trabalho também, né, você atender ali uma certa expectativa, tá em ordem, ter ali um desenvolvimento esperado pela empresa, então, né, pelos funcionários também. Então, realmente, assim, o que eu penso é comunicar, tanto para os filhos como para o seu marido. Olha, eu tô me sentindo assim, tô sobrecarregada, eu preciso de um tempo, né, de qualidade com os meus filhos, um tempo de qualidade para mim. Como que a gente consegue fazer? A gente consegue dividir essa demanda? Será que a gente pode contratar alguém para fazer ali, sei lá, um estagiário, fazer 6 horinhas e te ajudar, te dar um apoio? Né? E em casa também, olha, filhos, a gente tem essa questão, né? Às vezes não entende, mas, olha, o trabalho da mamãe é muito demandado. Tem dias que eu vou precisar ficar um pouco mais lá, eu posso contar com você? Porque às vezes a gente tem medo das pessoas, né, acabarem subestimando a gente. Mas também, se não é comunicado, as pessoas não sabem, né? Não tem como o seu marido saber, por exemplo, que está muito pesado para você. Então, acho que essa comunicação, ela precisa acontecer, né? Olha, estou me sentindo dessa forma. Meninas, não sei se vocês querem complementar. Às vezes também a gente, como mulher, quer se incluir em tudo e fazer tudo. Talvez também seja interessante incluir o restante da família nas demandas. Então, incluir os filhos, incluir o esposo também naquilo que você também precisa fazer. Então, de repente, dividir, delegar mais as coisas, pode também diminuir um pouquinho essa sobrecarga, né? Se a gente quiser dar conta de fazer tudo, a verdade é que a gente não vai dar conta. Tem uma analogia assim, parece ofensiva, mas não é. Que o pato, ele quer fazer tudo, ele quer nadar, ele quer voar, ele quer andar, e nenhuma dessas coisas ele faz bem feito. É o meu problema. Eu acho que eu sou esse pato. Exatamente. Se eu simplesmente eu fazer não, eu sobrecarregada. Exato. É mais um exercício para a gente praticar, o dizer não, que foi até falado aqui também. E também essa questão de dividir as tarefas, delegar as coisas. Não sei a idade dos seus filhos, mas às vezes coisas pequenas, incluir também o esposo na questão doméstica, porque todas as pessoas compartilham do ambiente, compartilham do lar, da família. Então todos compartilham quando a coisa tá legal, mas também quando precisa ali, né, o pau para toda a obra ali fazer acontecer, todo mundo participar também. Então essa comunicação que ela disse é interessante para essa linha também. Um outro ponto que eu lembrei, que é uma estratégia que as pessoas acham que é básica, mas é ter uma agenda, um planejamento. Eu falo muito isso pra minha mãe, ela nem tá aqui, tô falando dela. Mas ela fala, nossa, Letícia, eu tô cheia de coisas na cabeça. Mãe, escreve. Às vezes a gente tenta guardar na cabeça e nossa cabeça não vai guardar tudo.
Então escreve, 11 horas tenho tal coisa para fazer, meio-dia tal coisa para fazer. Porque isso vai livrar a sua cabeça e vai estar em algum lugar. Que se você precisar, você consulta e checa ali o que precisa, entende? Então é uma estratégia básica, mas que ajuda muito. Quando eu tô com muita demanda, eu faço isso. Porque eu sei que, olha, tá tudo que eu preciso fazer tá aqui. Então, vamos aos poucos, né? E vai fazendo aos poucos. E realmente, tendo essa comunicação, delegando, sabendo falar não. Falar, olha, hoje eu não consigo ficar até mais tarde. E é isso, né? O que você conseguir fazer naquele dia, faz. Né? Faz ali com decência, né? Que eu creio que você faz. E o que não der, dia seguinte a gente vai fazer. Um dia por dia, né? Cada dia tem o seu peso, tem o seu problema, ainda aos poucos mesmo. E aí, gente, mais alguém? Todos estão com os papeizinhos? Vocês já escreveram? Já, gente? Como vocês são rápidos. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou pedir para Débora pegar a caixinha da ressignificação. Pega aqui, por favor, Débora. O que você escolheu deixar, você vai fazer um compromisso com você mesma. Com você mesma. Nós estamos aqui hoje e a caixa, ela é simbólica. Porque o que de fato vai fazer a mudança é o que elas disseram aqui. Pode segurar, por favor, ali na frente dela. É o que elas disseram. É a decisão e o exercício diário. Isso aqui eu não quero mais. Tem um personagem bíblico que, quando eu estava orando durante todo o decorrer desse mês, pelo simpósio, Deus me trazia ao coração. Alguém que soube o que é ressignificar de uma forma extraordinária. Tinha todos os motivos para ser um homem amargo, para ser uma pessoa sem brilho, sem vontade, sem verdade. Mas ele escolheu olhar para o seu sofrimento de uma outra forma. Seu nome é José. Ele era filho, tinha um pai, tinha irmãos, e de repente ele não tinha mais nada. Foi vendido pelos seus irmãos. Alguém disse que ele havia morrido, esquecido pela sua família. Na cabeça dele tinha acabado tudo. Mas sabe o que é mais lindo na história desse homem? Ele viveu um luto, mas ele não parou. Ele estava lá. Eu tenho certeza que em momentos ele chorava, em momentos ele se desesperava, mas em outros a Bíblia diz que tudo que ele fazia com excelência. Ele estava na casa do Potifar, ele estava cuidando com excelência. Ele estava varrendo, Kathleen, ele estava servindo e ele estava fazendo com amor, com excelência. Ele podia até chorar, mas ele não parou. Foi tão incrível, porque o que fez desse homem um governador não foi o anel e nem a roupa que ele recebeu. Foi a atitude de ressignificar a sua dor. Hoje Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: tudo que você viveu, que você vive, que você ainda vai viver, é a música, são as notas que compõem a sua música. Nós somos uma música. Cada um de nós tocamos algo. E tudo que nós vivemos nos compõe. Então eu quero que você entenda uma coisa. Esse homem, ele foi traído, ele foi deixado, ainda menino, precisando do pai, precisando dos irmãos, não entendia por quê. Mas ele não se conformou. Ele chegou naquele momento da vida em que ele disse: e isso para mim é uma das maiores transformações humanas que a Bíblia vai relatar. Depois que ele já é governador, ele tem autoridade, ele poderia matar os seus irmãos, mas ele olha para os irmãos e ele diz: eu entendi tudo agora. Eu entendi porque que Deus me mandou na frente. Se eu não tivesse vindo, todo mundo morreria. Então não é sobre o que nós vivemos, é sobre o novo olhar que a gente se permite ter. Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você: nem tudo está acabado. Existe um novo tempo, uma outra oportunidade,
um ano vai se iniciar. E é como a Patrícia disse, não é sobre o 31 de dezembro, mas é sobre o 25 de novembro que eu estou agora. É sobre o que eu quero hoje, é sobre o que eu quero para mim, é sobre o que eu mereço, é sobre o que eu entendi, que eu tenho sim direito. E se eu tenho, e se é meu, e se me compõe, se é as minhas notas musicais, então eu vou tocar. Você vai pegar esse papel que você escreveu, você vai fazer um quadradinho, amassar não, dobrar. E a Débora vai colocar, vai passar aí, ó, e você vai colocar dentro dessa caixa. Pode passar, Débora, por favor, de fileira em fileira. E você vai colocar aí dentro dessa caixa tudo que você viveu nesse ano, que você viveu em outros anos. Talvez a dor, talvez o luto, talvez a angústia, talvez a solidão, a traição, talvez o abandono. Não sei. Eu sei o que eu vivi. Você vai colocar nessa caixa e você vai dizer: eu decido hoje a ressignificar esse sentimento que outrora me punia, me colocava em situação de desvantagem, diminuía minha autoestima, meu valor, me oprimia. Eu não preciso viver assim. E eu não devo viver assim. Se você acredita que Deus, Ele preparou esse dia de 25 de novembro para usar mulheres como essas, para usar pessoas simples, parece que elas são, mas não, são simples, igual você, que também enfrentam dores, que também enfrentam fadiga, cansaço de trabalho, família. Tantas aqui, algumas eu conheço, eu sei das lutas que elas enfrentam, e elas estão aqui. E não são porque são melhores, não é porque são super mulheres, é porque elas decidiram que em todo tempo elas podem, elas devem ressignificar. Então você vai colocar nessa caixa e você vai dizer para Deus aí: Senhor, eu estou colocando aqui aquilo que eu não vou levar mais. Hoje eu deixo aqui. Talvez amanhã pode até vir algum pensamento automático, algum sentimento, será? Mas você vai exercitar o que foi ensinado, você vai dizer: eu não quero mais viver isso. A partir de hoje eu deixei para lá. E é como o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Elas vão vir aqui, você vai ler o que elas conseguiram ressignificar. E você vai ver que pessoas também que estão aí no meio de vocês também viveram dores, angústias, perdas, mas elas estão com um olhar diferente para essa dor agora. Estão olhando assim como José, dizendo: agora eu entendi. Será que você pode olhar para essa dor, para essa angústia e dizer: Senhor, agora eu estou entendendo? Pode vir. Quem vai ser a primeira? Pode vir. A separação que eu via como perda foi usada por Deus como ponto final necessário para que eu reencontrasse minha identidade, transformasse dor em força e abrisse asas para viver um novo capítulo. Deus restaurou o meu relacionamento há 6 anos atrás para que juntos pudéssemos servi-lo com o coração renovado e uma nova história construída pelas mãos de Deus. Hoje sou casada, uma linda família e uma filha, que era o sonho do meu esposo ser pai de uma menina. Depois de tanto tempo me sentindo sozinha, percebi que Deus nunca saiu do meu lado. Era Ele me levantando enquanto eu achava que caminhava só. O que um dia foi um trauma e peso na minha mente, Deus transformou em construção. Aquilo que me fazia me sentir incapaz e pequena, Ele mudou. Hoje, em Cristo, eu caminho com a certeza que sou capaz, amada e feita para vencer. O que antes era dor
entre mim e minha mãe, Jesus transformou em um relacionamento leve e restaurado. Parabéns! Parabéns, meninas. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Fala para ela assim: você também vai conseguir. A gente vai conseguir. Fala assim: você não vai sair daqui da mesma forma hoje. Hoje não. Eu queria que apagasse as luzes aqui da frente. Eu queria que você fechasse os teus olhos por 1 minuto. E com os olhos fechados, você vai fazer um exercício, como nós aprendemos aqui. O exercício de se olhar para dentro. Talvez é tanta correria, vida é tão difícil, tantos afazeres. E é tão raro o momento que você para olhar para dentro. Vai olhar para dentro e vai ser honesta e sincero com você. Aquilo que está pesando, você vai pôr para fora. Então, tudo que você quiser deixar dentro de você, você vai respirar bem fundo. E tudo aquilo que eu quiser que saia, eu vou expirar. Respira, respira. Respira o que vai ficar e expira o que vai sair. Enquanto você respira, mentaliza o que vai ficar. Enquanto você solta o ar, mentaliza o que você está pondo para fora, que você não vai mais levar. Nós não temos controle sobre tudo que vivemos, mas podemos escolher o que continuamos carregando. Ali naquela caixa ficaram os pesos que não vão atravessar para o próximo ano. Hoje, ao colocar algo dentro dessa caixa, você não está apenas guardando, você está escolhendo se libertar. Deixamos aqui uma parte do que nos feriu para abrir espaço para o que realmente importa. Que ao fechar essa caixa, você abre espaço para novos recomeços, porque o que você deixa aí abre caminho para o que Deus quer fazer florescer. E com os olhos fechados, eu queria que você dissesse para Deus aí no seu coração: o que você colocou nessa caixa? E o que você está deixando? Que nunca mais você vai levar. É simbólico, mas é decisivo. Depois de feito isso, eu queria que você se abraçasse. Pode se abraçar. Entendesse o quanto você é especial e importante. Ninguém é mais especial e importante do que você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Talvez você viva para maridos e filhos, esposa, trabalho, ministério, mas nada disso vai continuar ou vai acontecer se você, que é a pessoa mais importante, não estiver bem. Então se ame. Olhe para dentro de você agora e enxergue seu valor. Decida ser feliz. Porque Deus hoje trouxe você aqui para dizer para você: ah, filho, filha, você não tem noção dos pensamentos que eu tenho sobre você. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um de vocês o que vocês desejam. Ele é bom. E por mais que algumas coisas que nós vivemos não foram coisas boas, por mais que nós tenhamos tempos difíceis, Deus é bom. E tudo que Ele faz é perfeito. E Ele fez você. E você é a obra-prima da perfeição de Deus. Nada e nem ninguém é mais querido e importante para Ele do que você. Se você acredita nisso, eu quero que você dê uma salva de palmas para você. Para você. O que vocês quiserem dizer? O que fluir.
Vocês são rios de água. Vai fluir água do trono de Deus. Eu queria que cada uma desse uma mensagem, dissesse algo da parte de Deus para elas, porque hoje eu tenho certeza que o que Deus fez aqui parece tão simples, tão pequeno, mas é muito significativo. É assim que Deus trabalha, nas coisas simples. Ele era tão simples que para reconhecerem Ele, alguém precisou dar um beijo. De tão humano, de tão ser humano que Ele era. E o que eu mais me encanto é ver que, assim como eu, você, todos nós aqui, na nossa simplicidade, somos especiais e únicos para Deus. Está vendo essa digital no seu dedo? Ninguém acessa a sua conta. Sabe por quê? Porque ninguém é igual a você. Ninguém viveu as mesmas coisas. Ninguém sentiu as mesmas coisas. Mas também ninguém tem o lugar no coração dele que você tem. Então, meninas, para a gente encerrar, eu queria que vocês dissessem algo da parte de Deus. O que vocês quiserem dizer? Um conselho? Sei lá. Fica à vontade. Muito bom tudo que foi falado, né? Bastante aprendizagem. Bom também ouvir um pouquinho do que cada uma contou das suas experiências próprias. E com tudo isso, né, com esse bate-papo que a gente teve hoje, o que eu queria deixar de convite para vocês é para se permitirem serem ouvidas. É uma das necessidades que a gente tem e um dos motivos do qual muitas das emoções ficam reprimidas é essa falta de escuta. E vocês que têm, né, essa oportunidade, que conhecem também o homem que foi o mais inteligente da história, o mais inteligente emocionalmente, vocês sabem que ele também pode ouvir vocês, contar para ele como que está o emocional de vocês, porque ele foi a pessoa mais inteligente emocionalmente falando. E se permita se ouvir também, se permita ser acolhidas. Acho que é o que eu deixo para vocês e para mim também, né? Como a gente aprende muito estando aqui, eu queria dizer que as expectativas de Deus sobre nós, elas são justas, né? A nossa com a gente mesmo, muitas vezes não é. E as expectativas que os outros têm sobre nós também não são justas. Elas são desequilibradas, mas a que Deus tem para nós é justa. Eu sempre penso muito em Davi, quando Golias já tinha se apresentado, né, e ele tá indeciso ainda se ele vai ou não para a batalha, e Eliabe, que é o irmão dele, chega para ele e fala: ai, Davi, eu conheço bem seu coração, viu? O que você tá querendo aqui? E eu acho que sempre vai ter alguém perto de nós que vai desafiar a nossa integridade, né? E essas vozes que vêm de fora nem sempre são verdadeiras sobre nós, e nem as que vêm de dentro, né? Como a Paola falou, muitas vezes o que eu mesma falo para mim, então eu não sei se Davi pensou: nossa, eu jamais vou conseguir fazer isso, eu realmente acho que eu sou muito fraco. Mas eu acho que ele fez o exercício que a Paola falou: eu sou muito fraco? Eu realmente consigo isso? E ele foi, né, vencer gigantes. Gigantes que talvez a gente não derrube com espadas, armaduras que não são nossas, mas com a pedra que o próprio Senhor às vezes coloca no nosso bolso. Não é nem nossa. É o Senhor quem dá as ferramentas. Psicólogos, né, profissionais podem te dar ferramentas também para você vencer os seus gigantes, e você vai vencer eles. Ninguém vai fazer isso por você, né? Mas o Senhor nos prometeu que Ele estaria conosco até o fim dos nossos dias. Então acho que vencer uma batalha com Ele fica muito mais fácil do que a gente vencer sozinho,
né? Então, levem isso hoje, e eu vou levar também, que as expectativas de Deus sobre nós são justas. Então, é essa a expectativa que eu quero para mim, né? Para passar esse final de ano, o que Deus espera para mim na noite de Natal. E eu acho que essa é a melhor expectativa que a gente pode ter. Amém. Quando a pastora falou, de surpresa, eu logo lembrei de um texto que eu também tenho meditado muito, né? Que é de Cantares, mas quero que vocês percebam, né, o cuidado que o amado tem com a amada, né, que o noivo, que Jesus tem com a gente, e como ele também fala, né, de quando os processos terminam e outros começam. Então é Cânticos 2, versículo 10. A primeira, a amada fala, né? Meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos e as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se e venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. E a amada responde: apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu e eu sou dele, ele pastoreia entre os lírios. Então ele está reforçando ela, né? Ela aqui nessa posição, ela está com medo de subir ao monte com ele, e ele fala como ela é linda, como ele quer estar perto dela, e aí ele diz, né, que ela está escondida nas fendas da rocha. Quando, né, como a gente não passa por isso às vezes, o nosso sofrimento, e o Senhor é tão amoroso com a gente, nos olhando desse jeito, nos chamando, né? Olha, o tempo agora já está florescendo, vamos colher, vamos cantar. Então, justamente esse ressignificar, né, desse sofrimento, desse luto, de tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje. E aí ela responde, né, vamos apanhar as raposas, então vamos recolher isso aqui, né, que a gente aprendeu, isso que a gente tem feito durante todo o ano, e vamos tirar aí essas fendas, né, tirar essas raposas que estragam as nossas vinhas, né, porque agora elas estão floridas, agora é tempo da gente reviver, ressignificar isso, né, e é claro, com acompanhamento aí, né, do Senhor. Isso. A mim me ocorreu agora que a questão dos mandamentos, né? Os 10 mandamentos se transformaram em 2, né? Que é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e em seguida amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o que a Vivi disse nada mais é do que o mandamento. Você precisa se cuidar para cuidar do outro. Precisa ser gentil com você para ser gentil com o outro. Então, o mandamento nada mais é: se cuide, seja gentil com você, se ame, para que assim você possa fazer para o outro. Então, a gente às vezes toma a direção contrária, a gente ama o outro e deixa a gente em segundo plano. Não é isso que o mandamento nos diz. E quando diz para que nós amemos ao Senhor de toda a nossa alma, isso fala de emoções. A gente precisa estar emocionalmente saudável para amar ao Senhor como é devido. Se a gente não está emocionalmente saudável, a gente não vai amar ao Senhor corretamente também. Então, isso que elas disseram, se permita, se cuide, procure profissionais, porque isso vai interferir até mesmo na sua vida espiritual com Deus, porque você estando emocionalmente saudável, você vai conseguir cumprir com esse mandamento de amar ao Senhor também de toda a sua alma. E não vamos inverter os papéis, amar ao outro primeiro e depois a nós. Amar o próximo como a você. Então faça por você, se cuide, seja gentil com você, se priorize para que quanto mais saudável você estiver, mais você vai poder dar e doar também de uma maneira saudável ao outro. É difícil a última, né? Mas tem ainda falando sobre a sunamita, a amada de Salomão,
No capítulo 1, verso 6, diz assim: Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim. Puseram-me por guarda das suas vinhas, e a minha vinha, porém, eu não guardei. Às vezes a gente passa a vida inteira cuidando da vinha de todo mundo, da alegria de todo mundo, querendo segurar os pratos como um bom malabarista. Mas quando ela teve esse encontro, e aqui tipifica o nosso encontro com o nosso amado Jesus, as marcas da vida, o sol ardido que queimou a tua pele, que te deixou marcas externas e marcas internas, eu acho que não espere ser dia 25 de dezembro e nem 31 de dezembro para mudar alguma coisa na sua vida. Muda hoje. Está na sua mão. A Bíblia vai falar 1000 vezes, várias vezes: anima-te e tem de bom ânimo. Por mais a situação difícil que você passou, um divórcio, uma perda, anima-te e tenha bom ânimo. Da onde eu recomeço? Do primeiro passo. Até nos dias que eu estava mais perdida na minha vida, eu fazia o que era certo. O que era certo era me manter na presença de Deus. Aquele dia que eu acordava e dizia: que vai ser de mim hoje? O ano de 2017, eu fui acometida de câncer de colo de útero, nível 4. Eu passei o ano todo fazendo quimioterapia, rádio e tudo. E a enfermidade, ela também vem, nos assola e também nos deixa de luto. E no final do ano, naquele ano, eu estava de luto por todo o processo. E eu não entendia aquilo e dizia: por que Deus deixou eu passar tudo isso? Por que essas marcas? E aí eu fui entender que eu passei a vida inteira preocupada com a vinha dos outros, com a alegria dos outros e não com a minha. Então foi um período assim de grande ressignificação da minha vida, e foi aí que eu conheci a Viviane e a Paula. Então não deixa algo ruim acontecer para você acordar e falar: puxa, eu preciso valorizar a minha vida. Começa hoje, dia 25, se priorizando, se colocando em primeiro lugar, tendo um bom ânimo, se animando, porque coisas ainda virão e nós precisamos confiar nisso, porque o pior, minha irmã, já passou. Amém?